Bem-vindos, amigos, família, irmãos e irmãs em Cristo, filhos de Deus, porque é isso que todos nós somos e estamos unidos por uma experiência comum, que é sermos a família de Deus, observando o caráter de Deus. E neste trimestre temos estudado o amor e a justiça de Deus, não apenas conceitos teológicos, acadêmicos e secos, mas um Deus vivo que quer demonstrar para nós e preencher em nós o seu amor e justiça. Então, nesta semana, lição número 11, o título é O que mais eu poderia ter feito? Meu nome é Daniel Perrin e a lição de domingo será Cristo o Vitorioso. Mas antes de chegarmos a isso, vamos apresentar quem está no painel hoje. Primeiro, à minha esquerda, temos a irmã Shelley Quinn. É uma alegria estar aqui. Eu tenho a lição de segunda-feira, uma lição linda, o justo e o justificador. Certo. Estou ansioso por isso. Johnny Danzey. É uma bênção estar aqui. Terça-feira, a música do meu amado. Certo. Então, sentado à sua esquerda, o pastor James Rafferty. É bom estar aqui, Daniel. Tenho a lição de quarta-feira que se intitula Parábola da Videira de Cristo. Certo. E finalmente concluindo o pastor John Lomakang. A minha é sobre a vindicação do nome de Deus. Ansioso por isso. Certo. Todas essas coisas para nos dizer como parte desta lição o que mais eu poderia ter feito. Agora, se você gostaria de receber toda semana, e eu acho que este e-mail sai na manhã de sábado porque eu recebo o e-mail das notas que usamos, você pode ir para 3abnsabbathschoolpanel.com. Há uma pequena aba lá chamada Notas. Coloque seu nome e endereço de e-mail, e toda semana você receberá esse e-mail, e então você pode voltar e rever e estudar algumas das coisas que apresentamos lá. Agora, antes de começarmos a lição de hoje, gostaria de pedir a Shelley que orasse por nós. Absolutamente. Nosso gracioso Abba Pai, nós chegamos perante Ti para louvar Teu santo nome, para Te agradecer pela Tua palavra, para Te agradecer pelo Teu plano de salvação, pela graça, através da fé. Agora pedimos em nome de Cristo que envies Teu Espírito Santo para ensinar esta lição através de nós e para nós, Senhor. Nós Te amamos, nós Te louvamos, em Cristo oramos. Amém. Amém. Agora o título novamente para a lição de domingo que estou estudando é O Vencedor. Agora, o texto para memorizar que cobre toda a semana está em João 18:37. Pilatos, portanto, disse-lhe a Jesus: És tu um rei então? Jesus respondeu: Tu dizes corretamente que eu sou um rei. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, testemunhando a verdade para que o pleno caráter de Deus seja visto nele. Agora, toda a lição começa recontando uma história da Guide Magazine, que é a publicação semanal da Igreja Adventista do Sétimo Dia para juniores. Isso seria pessoas de idade, meninos e meninas de 10 a 12 anos. Agora lembro-me de ler a revista Guide quando era jovem. Às vezes era durante o sermão. Eu li as histórias lá. Eu estava ouvindo também. E atualmente dou aula para uma turma de juniores na igreja onde sou membro. Há muitas coisas ótimas sobre os júniores. Posso dizer que júniores isso é a idade de 10 a 12 anos. Estamos olhando para uma revista Guide. É por isso que estou falando sobre júniores. Júniores têm um senso de justiça. Eles sabem o que é certo e errado. Eles percebem quando algo está estranho. As anteninhas deles se levantam. Isso não está certo, embora seja muito mais fácil aplicar esse senso de justiça aos outros do que a si mesmo. Agora, os juniores também têm um forte senso de reverência e sabem que a reverência nem sempre é expressa ao ficar totalmente imóvel. Certo, às vezes há um forte senso de reverência em ação. Agora, é claro, aqui está o problema. Tem que ser a ação certa e tem que ser no momento certo. E é aí que muitos de nós lutamos, juniores e adultos. Veja, juniores gostam de fazer as coisas. Eles gostam de fazer coisas para Jesus. Então, se há algum júnior assistindo ou ouvindo agora, estou muito feliz. Estamos muito felizes que você está aqui. Convidamos você a assistir conosco porque Deus ama os juniores. Ele sempre fará. E os juniores são uma parte muito importante da Igreja de Deus porque há muitas coisas jovens que Deus quer fazer em vocês e através de vocês para desenvolver esse caráter. Isso não acontece apenas quando se é adulto. Esse caráter de amor
amor e justiça está começando em você agora mesmo, neste exato momento. Quero que saibam que não esquecemos de vocês como juniores. Então, para mim, nos próximos 10 minutos, estarei ensinando esta lição como se estivesse fazendo na aula dos juniores, porque sei que vocês estão aí assistindo. E alguns de vocês que estão assistindo, eu já falei com vocês e já os conheci e aguardo ansiosamente conhecer mais de vocês. Essa história da revista Guide que introduz a lição é de um órfão que é uma criança adotiva vivendo na Inglaterra medieval. E ele odeia o rei da Inglaterra com todo o seu coração, porque se lembra vagamente de um dia em que era apenas uma criancinha e se lembra de soldados invadindo sua casa. Então parecia e o arrancaram de sua casa e depois o levaram para algum lugar, e ele nunca mais viu seus pais. A questão é que, somente mais tarde, muito mais tarde, quando ele era adulto, ele percebeu o que tinha acontecido. Quando ele entendeu que havia uma doença devastando naquela época, chamada de peste negra ou peste bubônica. E para protegê-lo, para evitar que ele morresse, quando seus pais pegaram essa doença, eles o retiraram de casa. E isso tinha salvado a vida dele. E assim, quando ele entendeu isso, finalmente pôde deixar de lado toda a raiva que sentia em relação ao rei. Veja, muitas pessoas se sentem como Deus sobre isso. Elas olham para Deus e dizem que ele tirou algo que eu amo, e elas não entendem a razão pela qual Deus faria algumas das coisas que ele faz. A pergunta é: Deus realmente se importa com você? Esta não é apenas uma pergunta que os adultos fazem. Esta é uma pergunta que os jovens fazem porque há muitas coisas que parecem dar errado em nossa vida. E Deus realmente se importa? Deus me ajudará a lidar com os problemas da minha vida? Vou contar uma história de quando eu estava na 5ª série. Isso é idade de juvenil, e lembro que havia um programa da igreja acontecendo na escola, e eu estava andando com meu grupo do bairro. E meu amigo esperto. Eu me lembro dele claramente. O nome dele era Corey, e estávamos fora do prédio. E ele estava sendo meio insolente com algumas das crianças do bairro, porque nossa escola ficava bem ali no meio da cidade. Ele estava sendo meio insolente com essas crianças, meio de um lado para o outro, e então ele de repente convenientemente desapareceu. E tudo isso... De repente, eu não sei como ele fez isso, mas de repente eu sou o centro das atenções e eles começam a se reunir ao meu redor como se quisessem me bater. Meu irmão estava lá também e ele aparentemente era mais esperto do que eu. Ele meio que se afastou e entrou na nossa minivan da família. E eu estava do lado de fora e essas crianças estavam convergindo ao meu redor, prestes a me bater. Alguém deve ter ido para dentro e contado a alguém o que estava acontecendo, porque bem naquela hora eu estava realmente com medo pela minha vida. Bem naquela hora, um dos homens da igreja, duas pessoas apareceram. Um deles era um dos homens da igreja, e ele estava meio que respirando pesado, como se estivesse falando sério, e isso meio que interrompeu as coisas. E a outra pessoa que apareceu era, na verdade, a minha mãe. Ela estava andando com uma bengala naquela época. Lembro-me dela saindo com aquela bengala no ar. As coisas iam ficar sérias agora. A questão é que assim que eles apareceram, toda a preocupação que eu tinha se derreteu em nada. Não havia mais nada para eu ter medo. O conflito acabou, e é assim com Jesus. Porque existem conflitos que enfrentamos e quando percebemos o modo como ele nos vê e o que ele quer fazer com nossas vidas, não há nada a temer. Há muitos conflitos que os jovens enfrentam. Eu estou bem ciente disso. Todos nós já passamos por isso. Enfrentamos conflitos quando éramos crianças, mas tenho que ser honesto. As coisas estão mais difíceis hoje em dia. Muita coisa acontecendo. Amigos na escola podem ser realmente difíceis e isso é um conflito. Dificuldades na escola, as pessoas podem zombar de você se for muito lento. Elas vão zombar de você se for muito rápido. Há bullying, a não se encaixar. Às vezes um membro da família fica doente e isso é muito importante. Às vezes um membro da família morre e nos perguntamos por quê. Nossos animais de estimação ficam doentes. Os pais os ouvem falando sobre alguns dos problemas no mundo, um pouco nervosos com isso. E a pressão dos colegas também. E há tentações. Eu sei que vocês crianças estão sentindo tentações como nunca sentimos antes, porque o inimigo, ele realmente quer pegar vocês quando são jovens. Eu me lembro, conheço os filhos deles, ouvi crianças implorando para que seus pais tirassem meu celular. Porque as tentações são tão fortes. Deus é forte o suficiente, ele é vitorioso o suficiente para ajudar você com as coisas que está enfrentando. Quero dar a você 2 textos bíblicos agora que talvez seja bom anotar e colocar no espelho ou no bolso para tirar e tentar fixar na sua mente. Aqui está um deles que é tão bom. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: pense na pressão dos colegas. Pense nas tentações.
Agora, isso é para pessoas de todas as idades, honestamente. Jesus Cristo nos dá força para enfrentar essas coisas porque Cristo é o vitorioso. O segundo é Romanos 8,31. Diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes, você precisa repetir isso várias vezes quando algo difícil está à sua frente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Jovens, há um ótimo livro que quero que vocês leiam, Mensagens aos Jovens. Pais, se vocês também estiverem assistindo, por favor, deem esse livro para seus filhos. Adie a viagem ao restaurante nesta semana. Use o dinheiro para comprar esse livro para eles e cancele suas visitas ao YouTube ou Facebook ou Instagram toda noite e leia junto com eles e conversem sobre isso. E você vai aprender algo que, ao olhar para este livro, Deus acredita que jovens, adolescentes, jovens adultos têm poder, tensão e compreensão espiritual que podem ser despertados. Isso não é algo que acontece apenas nos seus 20 e 40 anos, e os jovens não estão condenados a uma década de tolice e uma vida de tolice. Então, vou ler para você uma ou duas declarações. Se eu conseguir chegar a duas delas, seria ótimo, de algo chamado conflito com o pecado. Agora, jovens, vou ajustar as palavras apenas para que saibam que isto é direcionado pessoalmente a vocês. Está em Mensagens aos Jovens, página 51. Diz: Satanás sabe mais do que o povo de Deus. Ele sabe disso ainda mais do que você. Sabe mais do que o povo de Deus. As pessoas podem ter sobre ele quando sua força está em Cristo. Quando os jovens e adolescentes humildemente pedem ajuda ao poderoso conquistador, a criança mais fraca que acredita na verdade, confiando firmemente em Cristo, pode repelir com sucesso Satanás e todo o seu exército. Você sabe o que significa repelir? Significa que você os afasta e você foi vitorioso através de Cristo. Então isso significa que quando uma menina de 11 anos ou uma de 12 anos, quem estão enfrentando algum conflito grande demais e forte demais para eles, quando eles se ajoelham e oram, anjos poderosos estão lá ao lado deles, anjos poderosos em guarda ao lado deles, trazendo a eles, permitindo que experimentem a vitória que vem de Cristo, ajudando você nas coisas pelas quais está passando. Eu tenho tempo para mais uma citação. Aqui está uma de Mensagens aos Jovens, página 53. Satanás não pode suportar que seu poderoso rival seja invocado, pois ele teme e treme diante da força e majestade de Cristo. Quando vocês veem a Jesus, crianças, quando oram, Satanás fica apavorado. E quando ele está apavorado, isso significa que vocês estão do lado vitorioso. Vou continuar. Ao som de oração fervorosa, todo o exército de Satanás estremece. Eles estão tremendo. E quando anjos todo-poderosos, vestidos com a armadura do céu, vêm em auxílio da alma perseguida e desfalecente, Satanás e seu exército recuam, sabendo bem que sua batalha está perdida. Então, jovens, a vitória para vocês. Nunca desistam de Jesus. Ele está ao seu lado. Ele está cuidando de você. Quando você está passando por algo difícil, ele sabia que isso estava vindo para você e já preparou uma maneira de ajudá-lo. Amém. E quanto mais cedo você aprender isso, melhor, porque se aplica a todos nós. Isso mesmo. Eu sou Shelley Quinn. Eu tenho a lição de segunda-feira, uma bela lição, o justo e o justificador. Algumas pessoas pensam em Deus como um Deus de condenação e retribuição. O que a Bíblia realmente ensina é que Deus é um Deus de consolação e restauração. Então, aqui está a cada momento, o trabalho de Cristo desfaz o trabalho do diabo. E de acordo com 1 João, capítulo 3, versículo 8, Jesus foi revelado para este propósito, para destruir as obras do diabo e destruir aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Encontre esse em Hebreus capítulo 2, versículo 14. No entanto, a derrota total do domínio do inimigo acontece em duas etapas. Primeiro, através da obra da cruz, Cristo refuta as alegações caluniosas de Satanás e depois, Satanás em seu reino. Se você tem suas Bíblias, vamos abrir em Romanos capítulo 3. Você sabe, vamos olhar Romanos 3, 23 a 26. Se eu disser Romanos 3, 23, quase todo mundo pode dizer junto comigo. Eles decoraram este versículo. Diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas não para aí. Mas primeiro, vamos olhar para isso. Todos pecaram. Sim, de fato,
não há exceções. E pensamos, não poderia o nosso gracioso Criador, ele não poderia simplesmente varrer nossos pecados para debaixo do tapete porque nos ama tanto? Não, ele não pode fazer isso porque isso não satisfaria sua justiça de uma maneira que permaneceu consistente com a sua natureza perfeita. Então, vamos ver o que Romanos 3:24 diz. Vamos começar novamente com 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, pela redenção que está em Cristo Jesus. Nunca devemos parar em Romanos 3:23. Entendeu? Pelo menos acrescente Romanos 3:24. Isso realmente continua. Mas aqui está o ponto. O tempo todo, Deus tinha um plano para introduzir a graça no momento em que o pecado ocorreu. Ele introduziu seu sistema sacrificial substitutivo para apontar para o Messias vindouro. No amor infalível, Deus planejou pagar a penalidade pelo nosso pecado por nós. Na verdade, Deus em Cristo se sacrificou para satisfazer sua própria justiça. Ele sofreu e morreu para sustentar sua justa lei de amor. E você sabe o quê? Quando entramos em um relacionamento de aliança com Ele, isso significa que aceitamos Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, nosso Mestre. Em seus passos justos, enquanto seu precioso sangue cobre o registro de nosso pecado, Deus nos declara justificados. Sabe o que isso significa? Se você está justificado, é declarado inocente, culpado. O registro de justiça de Cristo é creditado a nós. Estamos diante de Deus e com Deus, porque temos fé em Cristo Jesus. Agora, vamos continuar. Romanos 3:25. Ainda falando de Jesus, Deus o propôs como propiciação pelo seu sangue através da fé para demonstrar a sua justiça, porque na sua paciência Deus havia passado por cima dos pecados anteriormente cometidos. O sacrifício de expiação e reconciliação que purifica e dá vida é recebido pela fé. E ele continua em Romanos capítulo 3, versículo 26, para demonstrar no tempo presente a sua justiça, para que ele seja justo. Isso significa perfeitamente justo, perfeitamente moral, alguém que é consistente. Ele é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo e ele sabia que nunca poderíamos ser justos. Então ele se tornou o justificador daqueles que têm fé nele. Como nosso substituto, Jesus removeu nossa penalidade de culpa por violar sua lei, fazendo com que Deus fosse justo e o justificador. Agora, quero ler para você Romanos 5, 8 a 10, da versão amplificada. É realmente poderoso. Romanos 5, 8. Mas Deus mostra e prova claramente seu próprio amor por nós, pelo fato de que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo, o Messias, o ungido, morreu por nós. Portanto, agora que estamos justificados, absolvidos, tornados justos e trazidos para um relacionamento correto com Deus pelo sangue de Cristo, quanto mais certa é a nossa salvação por Ele, da indignação e ira de Deus? Porque se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, é muito mais certo, agora que estamos reconciliados, seremos salvos, diariamente libertos do domínio do pecado através de sua vida de ressurreição. Assim, ser justificado pela fé é um aspecto de ser feito justo pela fé. Mas o segundo aspecto é ser santificado, ser liberto do poder do pecado.
E você sabe, eu amo o que Filipenses 1,6 diz, que aquele que começou uma boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Como ele faz isso? Filipenses 2,13 diz: Deus trabalha em nós, tanto para querer quanto para o realizar, para mudar nosso desejo, alinhar nossa vontade com a dele e realizar a ação, colocando-a de acordo com o seu bom prazer. Então, aqui está uma citação do nosso trimestral. Como vimos, o inimigo afirma que Deus não é totalmente justo e amoroso. No entanto, em Cristo, Deus fornece a manifestação suprema da justiça e amor de Deus. E ele fez isso através da cruz. Fim de citação. Cristo venceu a vitória na cruz. Aleluia. O Desejado de Todas as Nações, página 761, diz isto: após a morte de Jesus, Satanás viu que seu disfarce foi rasgado. Sua administração foi exposta diante dos anjos não caídos e diante do universo celestial. Ele havia se revelado como um assassino ao derramar o sangue do Filho de Deus. Ele havia se desenraizado das simpatias dos seres celestiais. O que eu amo, assim que o pecado entrou no jardim, Deus veio em Gênesis 3,15 e anunciou seu pacto eterno. E aqui está o que Apocalipse 10:12 diz: Eu ouvi uma voz alta no céu, dizendo: agora veio a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Pois o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite, foi derrubado. Isso é na cruz. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles, e não amaram suas vidas até a morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vós que habitais neles. Mas ouçam, ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, tendo grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Há regras de engajamento. Deus permitiu a Satanás um breve período para provar ou refutar todas as suas ações. O Guia de Estudos da Escola Sabatina diz isto: a história da redenção. Fornece evidências abundantes para que possamos ter confiança de que Deus sempre trabalha para promover no final o que é bom para todos os envolvidos. O Deus das Escrituras sempre faz o que é bom para todos os envolvidos. Você pode confiar em Deus. Ele é justo, ele é consistente, ele nunca muda. E ele é quem te justificará quando você se voltar para ele e receber Cristo Jesus pela fé. Amém. Obrigado, Shelley, por nos iniciar com Cristo como justo e justificador. Vamos fazer uma breve pausa para um momento de missão que sei que você vai gostar. Olá, sou Greg Morricone e estou muito feliz por você ter se juntado a mim para o momento de missão 3ABN. Estávamos falando sobre a Meg, que deixou a Igreja Católica ainda jovem. Anos depois, ela ouviu a voz da profecia durante seu trajeto. Animada com o que estava aprendendo, ela tentou compartilhar essas novas verdades bíblicas com seus amigos cristãos, apenas para ser informada de que estava errada. Então, ela começou a visitar outras igrejas. Um dia, um total desconhecido deu a ela um exemplar de O Grande Conflito. Explicava a história do cristianismo e reacendeu seu desejo por mais verdade. Quando ela se mudou para Oregon, ela só conseguia sintonizar um canal de TV. E você pode adivinhar qual era esse canal? Isso mesmo, era o 3ABN. Para sua surpresa, eles estavam falando sobre a mesma coisa que ela vinha lendo. Meg logo encontrou uma igreja adventista do sétimo dia e quando entrou, ouviu uma voz dizendo: "Vê aquele homem ali? Ele vai ser seu marido." Todos nós amamos finais felizes e estamos muito felizes em contar que Meg agora está casada com esse homem há 17 anos. Ela adora estar casada com alguém que acredita como ela e também é grata por 3ABN estar lá. Isso fez toda a diferença na vida dela, como tem feito para inúmeras outras pessoas ao redor do mundo. Estarei de volta na próxima semana com mais um Momento Missionário da 3ABN. Que Deus te abençoe de uma forma especial.
Esses momentos missionários são sempre encorajadores. E agora vamos seguir para a lição de terça-feira. Isso mesmo, a lição de terça-feira. Meu nome é John Dancy e o título é A Canção do Meu Amado. E eu leio para você da lição. Diz que de maneiras incríveis, Deus manifestou seu amor e justiça em meio ao conflito cósmico. No entanto, alguns podem perguntar: Deus deveria ter feito mais do que fez para prevenir e ou remover o mal? Vimos uma estrutura de conflito cósmico que indica que Deus agiu para respeitar o livre-arbítrio necessário para o máximo florescimento das relações de amor entre Ele e a humanidade. Além disso, ele aparentemente agiu dentro de restrições morais ou regras de engajamento dentro do contexto de uma disputa cósmica sobre seu caráter, que só pode ser resolvida pela demonstração de seu amor infinito. Essa é uma mensagem que vemos repetidamente nas Escrituras. Agora, vamos em frente e vamos às Escrituras apontadas pela lição. Isaías, capítulo 5, versículos 1 a 4. E as perguntas que surgem são as seguintes: quem está falando nesses versículos? Sobre quem Isaías está falando? Quem representam a vinha e o dono da vinha? Qual é o significado das ações do dono da vinha em favor da vinha? Qual é o resultado? Vamos dar uma olhada em Isaías, capítulo 5, versículo 1. Agora vou cantar para o meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tem um vinhedo em uma colina muito frutífera. Ele cavou e removeu as pedras e plantou ali a melhor videira. Construiu uma torre no meio dela e fez um lagar. Então ele esperava que produzisse boas uvas, mas produziu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem, por favor, entre mim e minha vinha. O que mais eu poderia ter feito pela minha vinha que eu não fiz? Por que então, quando eu esperava que ela produzisse uvas boas, produziu uvas silvestres? Enquanto olhamos para isso, esta parábola, podemos ver aqui que há o proprietário da vinha, a vinha, e o quanto o proprietário trabalhou arduamente. Ele cavou, retirou pedras, preparou o solo e plantou a melhor videira. E o que você deve esperar quando está cuidando tão bem da vinha? Oh, você deve esperar bastante fruta e as melhores frutas, mas de acordo com o que vemos nesta parábola. Não vieram boas uvas, apenas uvas bravas. Por quê? Será que o dono da vinha fez algo errado? Não, ele fez tudo certo. Ele fez tudo o que deveria para que a vinha, para que os frutos fossem saborosos, deliciosos e bem grandes. Mas não. Foi uma decepção quando você procura o tipo certo de uvas e obtém essas uvas selvagens. Então, a lição destaca o seguinte: nesses versículos, Isaías canta uma canção do seu amado, uma vinha. O dono da vinha é o próprio Deus. E a vinha representa o povo de Deus. Por exemplo, você pode ver Isaías capítulo 1, versículo 8 e Jeremias capítulo 2, versículo 21. Mas as implicações aqui também podem ser ampliadas em relação ao trabalho mais amplo de Deus neste mundo, não apenas o povo de Israel. Mas neste mundo, de acordo com esses versos, o dono da vinha, Deus, fez tudo o que seria razoavelmente esperado para garantir o florescimento de sua vinha. A vinha deveria ter produzido boas uvas, mas produziu uvas selvagens. Que outras traduções se referem não a uvas selvagens, mas a uvas inúteis? De fato, a formulação em hebraico aqui literalmente poderia ser traduzida como fruto fedido. A vinha de Deus produz uvas podres. Mas por quê? Foi culpa do dono da vinha? Não. Mais uma vez, ele fez tudo certo. O problema estava com o próprio fruto. Foi a escolha das videiras. Mas nisso, vemos, é claro, que estamos falando de escolhas. E o povo de Israel tinha escolhas. Eles podiam escolher obedecer a Deus e podiam escolher desobedecer a Deus. E o que vemos é que, infelizmente, isso foi feito
repetidamente, eles escolheram desobedecer a Deus. E é por isso que você pode ver Deus permitindo que eles fossem dominados pelos filisteus e depois, eventualmente, levados pela Babilônia. Vamos dar uma olhada em Isaías, capítulo 5, versículos 6 e 7. Observe o que Deus teve que decidir fazer. Claro, ele deu tempo. Ele diz: vou devastá-lo. Não será podado ou cavado, mas haverá espinhos e cardos. Também ordenarei às nuvens que não chovam sobre ele, pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a sua agradável planta. Ele procurou justiça, mas eis que encontrou opressão. Procurou retidão, mas eis que encontrou um clamor por ajuda. É como se Deus estivesse dizendo: o que mais eu poderia ter feito? Eu fiz tudo o que eu poderia possivelmente fazer para dar a você os melhores recursos, para dar a você as melhores coisas que você precisa, tudo de que você precisa. E não deveria haver razão, não deveria haver desculpa para você produzir uvas bravas. Uvas bravas surgiram. Eu gosto de ir para Deuteronômio, capítulo 28. Vamos dar uma olhada em alguns versículos lá. Deus apresenta uma mensagem ao povo de Israel lá no início, quando Moisés estava liderando o povo de Israel. Observe como o capítulo 28 de Deuteronômio traz à tona algumas coisas interessantes sobre o povo de Israel, começando no versículo 1. E acontecerá que, se obedeceres diligentemente à voz do Senhor teu Deus, observando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre você e o alcançarão porque você obedece à voz do Senhor, seu Deus. Há benefícios em obedecer a Deus? Observe o versículo 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do seu corpo, o produto da sua terra, o aumento dos seus rebanhos, o aumento dos seus gados e as crias dos seus rebanhos. Bendita será sua cesta e sua tigela de amassar. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará com que os teus inimigos que se levantarem contra ti sejam derrotados diante de ti. Virão contra ti por um caminho e fugirão por 7 caminhos. O Senhor ordenará a bênção sobre você nos seus celeiros e em tudo o que você fizer, e Ele o abençoará na terra que o Senhor seu Deus está lhe dando. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si mesmo, assim como jurou a ti, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em todos os seus caminhos. E se você for ao capítulo 4 de Deuteronômio, verá que Deus fala. Moisés está dizendo a eles: as outras nações virão e dirão: que povo maravilhoso! E veja como você é abençoado, sua terra, seus frutos, até mesmo suas esposas. Que bênção! O que é que você sabe? O que é que você faz? E eles seriam capazes de ser uma luz para eles e dizer: nós servimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Criador, e porque obedecemos a Ele, Ele nos abençoou abundantemente. Vamos em frente e voltar para Deuteronômio, capítulo 28. E agora vamos para o verso 10. Então, todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor e ficarão com medo de você. E o Senhor te concederá abundância de bens no fruto do teu corpo, no aumento do teu gado e nos produtos do teu solo. Na terra que o Senhor jurou aos teus pais, o Senhor abrirá para ti o seu bom tesouro. Os céus para dar a chuva na sua terra, na sua estação, e para abençoar todo o trabalho da sua mão. Você emprestará a muitas nações, mas não tomará emprestado. E o Senhor te fará cabeça e não cauda. Estarás somente por cima e não por baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e os observares com cuidado. Portanto, não te desviarás de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para seguires outros deuses e servi-los. E assim, novamente, todas essas coisas que estamos analisando são um exemplo de como Deus está disposto a abençoar nossas famílias.
Se obedecemos ao Senhor, se o seguirmos de todo o coração, o Senhor nos abençoará abundantemente e abençoará tudo o que fizermos. Mesmo em meio a este mundo onde vivemos uma grande controvérsia entre o bem e o mal, o Senhor colocará uma cerca de proteção sobre o seu povo. E o Senhor faz isso. Não temos ideia de quantas coisas o Senhor nos salvou. E sou grato ao Senhor por sua bondade amorosa. E eu o encorajo a considerar o que Deus tem feito por você e as oportunidades de abençoá-lo que Ele está colocando diante de você. Amém. Amém. Obrigado, Pastor John. Estamos retomando a lição de quarta-feira com a parábola da vinha de Cristo. Meu nome é James Rafferty e estamos realmente pegando em Mateus, capítulo 21, onde João parou. Pastor João parou em Isaías, capítulo 5. Assim, na parábola do proprietário da vinha, em Mateus capítulo 21, Jesus continua de onde Isaías 5 deixou. E temos cerca de 40 conclusões. Eu não sei se vamos conseguir abordar todas essas conclusões, mas queremos compensar o fato de que Jill não está conosco hoje. Então pensei em incluir algumas conclusões. Vamos ver se conseguimos chegar a elas. Então, vamos começar lendo Mateus capítulo 21, começando com o versículo 33. E lembrem-se, estamos construindo a partir de Isaías capítulo 5. Então, estamos construindo sobre esta parábola da vinha e tudo o que Deus está fazendo. E então a pergunta é feita: o que mais eu poderia ter feito por minha vinha? Aqui. Outra parábola. Diz Jesus, em Mateus 21, versículo 33. Havia um certo proprietário que plantou uma vinha, cercou-a, cavou um lagar nela, construiu uma torre e arrendou-a a lavradores. E foi para um país distante. Então, você vê a conexão aí. Mas Jesus está elaborando sobre isso. Ele está adicionando à história. E, quando no versículo 34, o tempo do fruto se aproximou, ele enviou seus servos aos lavradores para que recebessem os frutos. Agora, nós temos um jardim e uma estufa onde moramos, e temos muitas árvores frutíferas e fizemos muito do que chamamos de método de plantio duplo de Ellen White. E temos caqui, e temos romã, e temos maçã Honeycrisp, e Fuji. E temos ameixas e nectarinas e pêssegos e damascos e figos. Todos os figos são fantásticos. Eu realmente me identifiquei com o que você estava dizendo sobre seus figos este ano, Daniel. Então temos todas essas árvores que cavamos. Plantamos, colocamos na terra e no solo e nas pedras e no sistema de irrigação e tudo mais. E estamos esperando obter frutos disso. E aí vem os esquilos de terra, e vem os pássaros, e vem, todas essas diferentes criaturas da floresta. E eles tentam chegar aos frutos antes de nós, certo? Queremos receber os frutos disso. E você pode ver que nosso Pai Celestial colocou tudo na raça humana, tudo. E então vem o mundo, certo? As coisas deste mundo. E elas estão tentando roubar os frutos que nosso Pai Celestial nutriu e criou e cultivou e protegeu, roubando os frutos do Espírito de nós para que vivamos nas concupiscências da carne, em vez de revelarmos os frutos do Espírito. Deus quer que revelemos os frutos do Espírito porque Ele investiu em nós. E é isso que Jesus está trazendo aqui em uma parábola. Mas então, continua dizendo. Em outras palavras, o dono envia um servo para buscar o fruto e as pessoas que estão cuidando do fruto, elas espancaram o servo em vez de dar o fruto aos servos para levar ao lavrador. Então, novamente, o lavrador envia outros servos, o rei envia outros servos, o dono da vinha envia outros servos em maior número que os primeiros, versículo 36, e fizeram a eles da mesma forma. Mas, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: respeitarão meu filho. Agora vamos parar aqui por um segundo. Eu não sei. Esta história, claro, esta parábola está definitivamente relacionada ao plano de salvação, certo? Eu não sei se eu teria feito isso. Se eu sou o dono desta vinha e enviei um servo e eles o espancaram, e enviei outro servo e eles o espancaram, não sei se vou enviar meu filho. Não tenho certeza se vou fazer isso, certo? Então, esta história nos mostra o coração de Deus. Deus não está se segurando. Eu poderia me segurar. Sou humano. Deus não está se segurando. Ele está dando tudo e está dando seu filho e está pensando que se eu enviar meu filho, isso tocará os corações deles. Isso os transformará. Eles podem não ter escutado os servos, eles podem não ter escutado os profetas, mas eles ouvirão meu filho, eles responderão ao meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram entre eles: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar sua herança. E o agarraram, lançaram-no para fora da vinha. E eles o mataram, e esta é uma imagem da cruz. Agora é interessante porque quando Jesus Cristo, pegando em Isaías 5, conta a história da vinha no Novo Testamento, ele a conclui. E ao concluí-la, ele faz uma pergunta aos líderes religiosos que estão ouvindo a história. Ele diz: o que fará o dono da vinha?
Eles pronunciam seu próprio destino, basicamente. Eles dizem que ele vai destruir miseravelmente aqueles lavradores maus. Então, a primeira parte desta parábola é Cristo citando diretamente o capítulo 5 de Isaías sobre o dono da vinha e sua vinha. Então Jesus adiciona que o dono da vinha arrendou sua vinha aos viticultores e foi para um país distante, certo? Isso foi acrescentado no Novo Testamento. Isso não está no Velho Testamento, foi acrescentado no Novo Testamento. Ainda assim, quando o dono da vinha enviou 2 vezes seus servos, os profetas, para coletar os frutos, aqueles que arrendavam sua vinha espancaram e mataram seus servos. Finalmente, ele enviou seu filho Jesus, dizendo: eles respeitarão meu filho. Mas eles também mataram seu filho, dizendo: este é o herdeiro. Vamos matá-lo e apropriar-nos de sua herança. Então o pegaram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O relatório trimestral continua a dizer isto. O que mais poderia fazer? O Pai, que nos amou tanto que deu seu Filho unigênito, João, capítulo 3, versículo 16. Se o conflito cósmico é do tipo sugerido aqui, não poderia ser resolvido prematuramente pelo exercício do poder divino, mas primeiro exigia um poder. Demonstração pública do caráter de Deus. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos revelar o caráter de Deus. Essa demonstração foi apresentada de forma definitiva na obra de Cristo, Romanos 3, 25 a 26 e Romanos 5, versículo 8. O que mais poderíamos pedir do que isso? Deus em Cristo se entregou para morrer por nós, para que ele pudesse nos justificar sem de forma alguma comprometer sua justiça e amor perfeito. O evento da cruz demonstra que Deus fez tudo o que podia para mitigar e eliminar o mal, sem destruir o contexto para o florescimento do amor genuíno. Portanto, Deus fez tudo o que pôde para destruir o mal, enquanto nutre um ambiente onde o amor genuíno, pode ser cultivado. Se houvesse algum caminho preferível disponível para Deus, ele não o teria escolhido? Se houvesse uma maneira melhor de fazer isso, ele não teria escolhido? Essa era a pergunta de Jó. Por que você está fazendo isso? E Deus diz: ei, você pega toda a sua sabedoria e toda a sua força, e se você puder inventar uma maneira melhor, eu farei. Para salvar você mesmo, eu farei. Deus é a fonte da nossa sabedoria. E você sabe, quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 29, 30 e 31, sobre nossa justiça, certo? Eu continuo olhando para Shelley, porque acho que ela consegue se relacionar comigo sobre isso mais do que ninguém, certo? Justificação, santificação e glorificação. Há uma coisa que ele acrescenta a isso. Cristo não é apenas nossa justificação, santificação e glorificação. Cristo também é nossa sabedoria. Ele é a nossa sabedoria. Ele conhece a maneira mais sábia de lidar com o problema do pecado humano. Assim, enquanto as pessoas sofrem muito neste conflito cósmico, Deus mesmo sofre acima de tudo. Quando olhamos para a cruz, podemos realmente ver o que o sofrimento, a dor e o pecado trouxeram para o próprio Deus. No entanto, tão sagrada era a liberdade inerente ao amor que Cristo estava disposto a suportar isso. Então, o trimestral continua dizendo: agora aqui estão os nossos 40 pontos principais. Temos 2 minutos e 30 segundos restantes para os 40 pontos principais. E nós realmente não vamos cobrir todos os 40 pontos principais. Mas esta é uma tarefa de casa para você, se não se importa de ter uma tarefa de casa. Leia Isaías capítulo 53. Isaías 53 é uma descrição detalhada do sofrimento de Deus em Jesus Cristo. Leia Isaías 53 e quero que você encontre 40 descrições diferentes. 40 descrições diferentes de como Deus sofreu em Cristo no capítulo 53 de Isaías. É fenomenal quando você pensa sobre isso, mas vou ler apenas alguns versículos e quero que você me diga o que pensa sobre isso levantando a mão. Acho que Daniel Perry fez isso. Ele disse: quero ver suas mãos, sabe? Se alguém quiser responder a esta pergunta. Então vou ver se consigo ver vocês aí. Então versículo 3, ele é desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. E nós escondemos nossos rostos dele. Ele foi desprezado e não o estimamos. Agora, quando você pensa neste verso descrevendo o que Deus sofreu, ele foi desprezado e rejeitado como homem. Você já foi desprezado e rejeitado? Que tipo de dor é essa? É dor física ou é dor emocional? É uma dor emocional. Veja, às vezes quando pensamos na cruz e no que Cristo passou, pensamos nisso em relação à dor física. Mas a dor física que Cristo sofreu foi apenas uma revelação para nossos sentidos embotados da dor emocional que ele enfrentou. Seu coração quebrou sob o peso do pecado, sendo abandonado por Deus. Então, se já experimentamos dor emocional, Deus pode se relacionar conosco. Ele entrou na nossa dor emocional e não apenas na nossa dor física. E o versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, ferido e afligido.
Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Então, que você vê a cura, o sofrimento, o peso total do pecado do mundo não é apenas um peso físico, é também um peso emocional. E Cristo sentiu esse peso a um nível que talvez nunca possamos entender. Ele suportou isso por nós para que pudéssemos ser libertos. Ele fez tudo o que pôde para cultivar esta vinha, para que esse fruto pudesse surgir de você e de mim. E eu acredito em você e acredito que a fé que Deus tem por você e a fé que Deus tem por mim trarão esse fruto se entregarmos nossos corações a Jesus. Amém. Muito obrigado, James. E estou com quinta-feira, a vindicação do nome de Deus. Agora, a questão é: o que é vindicação? E como se chega ao ponto de poder vindicar alguém? Bem, considere o seguinte: a vindicação vem da prova de que alguém ou algo está certo, é razoável ou justificado. Os resultados são então interpretados como uma vindicação daquele indivíduo ou daquela empresa. E assim, vamos julgar Deus hoje. Deus, você é acusado de ser injusto, cruel e condenador. Como você se declara? João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus, isso não é suficiente. Você também é acusado de ser duplo e inconsistente. Como você se declara? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olhe para o meu filho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas isso não é suficiente. Você é acusado de ter pressa em punir. É culpado disso? Como você se declara? Salmo 86, versículo 15. Ó Senhor, Tu és Deus, um Deus cheio de compaixão e graça, paciente e abundante em misericórdia e verdade. Veja porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo por ele fosse salvo. Veja, Deus é continuamente acusado todos os dias de algo que Deus é acusado injustamente. Pessoas que não conhecem Deus e não reconheceram sua graça o julgam o dia todo. Deus, por que você? E a lista continua. Por que você permitiu? Por que você fez? É quase como se Satanás estivesse liberado pelo lado da acusação. Ele deixou a sala do tribunal. Ele não está mais em julgamento. Tudo que é bom e ruim, Deus é acusado. É assim que o mundo configurou. Deus mata e Deus dá a vida. É isso que as pessoas dizem. Ele matou meu filho. Ele levou meu bebê. Ele deixou minha casa queimar até o chão. Acabei de construí-la. Deus, por que você fez isso? Por que você permitir isso? Como podemos vindicar Deus? Veja, o Senhor enviou seu filho e até seus discípulos tiveram dificuldade com isso. Quero dizer, Felipe fez a pergunta. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Vimos você, mas mostra-nos o Pai. E Jesus disse em João capítulo 14, versículo 9, estou há tanto tempo com vocês que você não viu o Pai? Se você me conheceu, conheceu o Pai. No entanto, você me diz, mostre-nos o Pai. E então, essa situação muito quantificada, uma palavra que acabei de criar, continuou a se proliferar por toda a igreja do Novo Testamento. Conheciam Deus no céu, mas quem é esse cara, Jesus, que está virando o mundo de cabeça para baixo? E como ele pode ser tão viciante que os discípulos simplesmente não estão mais ouvindo os líderes judeus? Quero dizer, quem é esse homem por quem vocês continuam arriscando suas vidas? E nós nem sabemos quem ele é. Cornélio descobriu quem ele era. Quando a família de Cornélio foi convertida, eles ficaram tão convictos pela presença e poder do Espírito de Deus, João Batista estava disposto a ir e dar a sua vida. E mesmo na prisão, ele se perguntava, é ele quem há de vir ou é outra pessoa? Todas essas perguntas foram respondidas na vida contínua, consistente e reveladora de Jesus Cristo. Bem, como alguém poderia ser Deus e não ser vingativo? Bem, deixe-me te contar o que Paulo, o apóstolo, disse. E Paulo deve ter alguma experiência. Quero dizer, afinal, Paulo era um homem religioso. Ele acusou os cristãos de fazerem coisas que não deviam e foi um passo além. Ele consentiu e participou da morte de muitos cristãos. Mas o que Paulo disse quando foi convencido pela realidade de um Deus não vingativo, um Deus paciente, um Deus que perdoa e dá oportunidade para se arrepender? Ele disse, sabe, eu sei exatamente como você se sente.
Eu estive lá. Eu estive lá. Eu estive lá. Pois quando ainda éramos fracos, Paulo está te dizendo isso. No tempo certo, Cristo morreu pelos ímpios. Quero dizer, eu sei disso agora. Ele não deveria fazer isso apenas por alguém que é bom? Ah, Paulo continua, dificilmente por um justo alguém morrerá, mas talvez por um homem bom alguém até ouse morrer. Quer dizer, você não morreria por um cara que é correto e respeitável na comunidade? Você morreria por um vagabundo ou um usuário de drogas ou um alcoólatra? Você morreria por uma pessoa envolvida em pecado e pornografia e ódio e roubo? Você morreria por alguém assim? Paul está dizendo que a maioria das pessoas não faria isso, mas o Deus de quem estamos falando, Deus demonstrou o seu próprio amor por nós ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós. Paulo disse, eu não preciso esperar até o julgamento. Minha experiência justifica Deus no meu próprio coração. Sabe, antes de continuar, quero perguntar a você hoje, está lutando para justificar Deus nas experiências da sua vida? Você está naquele ponto onde, de alguma forma, Deus simplesmente não é o cara que você precisa? Talvez você precise de alguém com mais dinheiro, ou mais conexões, ou mais influência na comunidade, talvez para conseguir aquele emprego, ou aquela casa que você sempre quis, ou baixar o preço daquele carro. Quer dizer, Deus é o cara que te decepcionou hoje porque você não o conhece? Você sabe como Pedro tinha devoção natural. E devoção natural é o tipo de devoção que os cristãos têm quando definem a maneira como vão servir a Deus. Vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo. Pedro era uma pessoa com devoção natural. Talvez você seja como Pedro. Talvez você precise ter uma experiência. Como talvez ser peneirado para descobrir quem Deus realmente é. Você sabe, Pedro seguiu Jesus, mas a Bíblia diz que ele o seguiu de longe. E seguir o Senhor de longe sempre fará parecer que, de alguma forma, Deus simplesmente não pode ser vindicado. Quero dizer, suas ações parecem tão fora de contexto com um cara que é todo amor e todo compassivo e todo misericordioso. Como alguém assim permite todas as coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje? Quero dizer, olhe os séculos, olhe os milênios, olhe todas as pessoas que morreram. Deus pode ser justificado por isso? Quero dizer, ele não deveria estar em julgamento? Ei, ele está em julgamento. A hora do seu julgamento chegou. Veja, quando Deus é declarado justo e reto e santo e puro e bom, nós somos então creditados com sua santidade, sua retidão, sua justiça, sua bondade. Veja, a única razão pela qual mencionamos estar em julgamento, todos vindo diante do tribunal para serem julgados com base em suas boas obras ou nas obras que fizeram, é porque a questão é, minha profissão condiz com o meu comportamento? Você diz uma coisa e faz outra? Esse é o propósito do julgamento para nós. Ele começa na casa de Deus, 1 Pedro 4:17. A casa de Deus justifica o caráter de Deus? Veja, o mundo precisa ver os cristãos dizendo ao mundo, este é realmente Deus. Podemos não gostar do círculo político, mas seremos pessoas pacíficas. Podemos não gostar do que ouvimos na sociedade, mas por Deus, eu ainda serei uma pessoa amorosa, lenta para se irar, gentil e compassiva. Ainda vou adorar a Deus. Eu não odiarei os gays, nem condenarei aqueles que não conhecem Deus. Vou tentar fazê-los ver quem Deus é através da minha vida. É disso que se trata a vindicação de Deus. Ele não nos enviou ao mundo ou nos colocou no mundo apenas para cantar e pregar sermões, mas Ele quer que o mundo veja quem Deus realmente é. É por isso que o profeta Isaías disse isso maravilhosamente em Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque a tua luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Eis que a escuridão cobrirá os habitantes, e densa escuridão o povo. Mas a glória do Senhor se levantará sobre você, e será vista sobre você. E o que acontecerá naquele momento? Os reis virão ao brilho do seu resplendor. Você vê, quando Deus conecta esse fio, quando o Espírito Santo ilumina o mundo com a glória de Deus, o nome de Deus será justificado. As pessoas verão que este homem que enviou seu filho para morrer em nosso lugar, para pagar nosso preço, para nos tirar de uma prisão em que merecemos estar, então o nome de Deus será justificado. Veja, amigos, é tudo uma questão de demonstração. O Senhor demonstrou seu amor de muitas maneiras e é por isso que Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 19, versos 5 e 6. Então, uma voz veio do trono dizendo, louvai o nosso Deus, todos vós seus servos e os que o temem, tanto pequenos como grandes. E eu ouvi, como se fosse a voz de uma grande multidão, e o som de muitas águas, e como o som de poderosos trovões, dizendo, Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Sim, o Deus justo, o Deus vindicado. Ele não está esperando que os mundos não caídos o vindiquem. Ele quer que você seja um exemplo de vindicá-lo.
Você está vivendo o tipo de vida em um mundo problemático, mas está em paz? Você está vivendo o tipo de vida em um mundo que parece não ter respostas, mas as pessoas olham para você e encontram as respostas em sua vida, em suas palavras, em seus atos? Isso é o que Jesus quer que façamos, vindicar Ele pela maneira como vivemos. Deixe a sua luz brilhar, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Sim, hoje, amigos, vocês podem ser a pessoa através da qual Deus justificou. E a Bíblia deixará muito, muito claro que quando o julgamento terminar e todas as suas obras forem vistas como insuficientes para levá-lo ao reino, você dirá: justos e verdadeiros são os seus feitos. Você é o Deus poderoso. Sou justificado porque você sempre foi um Senhor justo, correto e fiel. Então Deus precisa ser justificado? Ele já é. A cruz é a evidência. Amém. Obrigado a cada um por traçar os detalhes, porque é necessário traçar os detalhes do caráter amoroso e justo de Deus. Agora, juniores e crianças de todas as idades, eu acho que a mensagem ficou clara. E para mim também. Deus realmente é amor e ainda não terminamos de falar sobre isso. Eu sei que há algumas lições restantes na mesa e você está prestes a ouvi-las agora. Todos nós somos pecadores, todos caímos da sua glória. Mas a boa notícia é que se você aceitar Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que seremos justificados gratuitamente por sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Lembre-se, Deus não é apenas justo, Ele é o nosso justificador. Amém. Amém. A pergunta: o que mais Deus poderia fazer? Eu te convido a considerar Jesus na cruz que morreu por você e perguntar a si mesmo: o que mais ele poderia fazer? Não havia nada mais que ele pudesse fazer. Ele esvaziou todo o céu para que você e eu pudéssemos ser salvos. Amém, amém. Isaías capítulo 53 nos aponta o que Deus está fazendo para cultivar a sua vinha. E Deus quer que nos alimentemos de todos os nutrientes que podemos encontrar em Isaías 53 e outras escrituras. Então, você fez sua lição de casa? Você conseguiu as 40 lições? Ainda não? Bem, memorize o capítulo 53 de Isaías. E ao passar por essas escrituras, pense nelas, medite nesses versículos e como eles se aplicam a Cristo e como Cristo pode se relacionar com você. Isso mesmo. E quando Paulo, o apóstolo, foi confrontado sobre como vindicar o Senhor, você sabe, ele argumentou filosofia com os gregos e realmente não gostou muito disso. E ele disse aos romanos, ao entrar nesse debate sobre a bondade de Deus, ele diz: você despreza as riquezas da sua bondade, Romanos 2,4, tolerância, longanimidade, não sabendo que a bondade de Deus leva você ao arrependimento? Hoje, quando você pensar em quão bom Deus é e tem sido para você, permita que sua vida seja o lugar onde Deus é vindicado. Amém. Adoro uma boa tarefa bíblica. Então, Pastor Rafferty, vou fazer meu dever de casa e sei que todos os outros também o farão. A questão do título para esta lição é: o que mais eu poderia fazer por você? Aqui está o que eu tirei desta semana. Deus dá seu poder vitorioso. Deus concede justificação sem comprometer a justiça de Deus. Ele fornece os melhores recursos para que possamos prosperar. Ele dá tudo através do dom de seu Filho e faz isso com perfeita sabedoria. Ele se revela pacientemente quando seu caráter é posto à prova. Ele demonstra isso. Junte-se a nós na próxima semana enquanto examinamos a lição 12, Amor e Justiça, os 2 grandes mandamentos, e vamos orar juntos. Nosso amoroso Pai no céu, agradecemos por nos ter dado mais do que o suficiente. Tudo o que o Senhor poderia derramar do próprio céu de seu coração amoroso, o Senhor nos deu como um presente e aceitamos esse presente. Dos mais jovens aos mais velhos, em nome de Jesus, oramos. Amém.